Olá, bom dia. Meu nome é Caco Rocha. Ah, Alguns dias atrás eu gravei um vídeo. Desculpa, na verdade foi um hangout que eu fiz com alguns amigos aí e tal, pessoas que eu não via ou não tinham contato há algum tempo porque resolveram, decidiram ficar afastadas por um bom tempo, né? Acho que para se refazer, reformular, né? Inclusive se refazer de alguns traumas causados pelos os processos religiosos youtubianos, né? Eu acabei cunhando aí esse termo youtubiano, ah, exatamente por conta desses profetas que surgiram pós criação do YouTube, coisas dessa natureza que vocês já conhecem muito bem de tanto eu falar aqui, de outras pessoas falarem, né? Então, eu gravei um vídeo. Nessas andanças pelo YouTube, né, você acaba se deparando com vários tipos de pessoas, muitas pessoas, é, e a gente não sabe qual é o grau de entendimento dessas pessoas, de aceitação, ou o que essas pessoas estão achando ou pensando de você, o que elas têm, o que elas aguardam, o que elas esperam de você. Então é muito importante que as pessoas que gravam vídeos, que elas tenham bastante ciência daquilo que estão fazendo, principalmente aqueles que cresceram bastante, que são, não é o meu caso, mas mesmo assim eu ainda me enquadro em alguma coisa, né? Estou dizendo de pessoas que têm muitos inscritos, pessoas que são reconhecidas, paradas nas ruas, e quando você é reconhecido nas ruas, você começa a ter, como é que eu poderia dizer, surtos psicóticos. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Você ser abordado por uma pessoa, como alguns famosos foram abordados. Houve um caso aí esse não é o primeiro caso, né, mas o mais recente foi de uma vlogger que também é cantora, se não me engano, aí nos Estados Unidos, e ela foi assassinada por um desses fãs, né, ou sei lá, o hater, né, aquelas pessoas cheias de ódios, os odiosos, aqueles que te odeiam, né? Então pode ter sido uma, uma pessoa dessa, pode ter sido um fã desesperado, sabe-se lá o que. O fato é que a garota foi morta, né? Então é preciso ter muito cuidado, né? Então às vezes as pessoas que são fãs e que querem ter acesso aos seus ídolos, eles acabam se frustrando porque o ídolo às vezes não dá a atenção que a pessoa acha que merece. Então, quando a gente começa a se deparar com essas coisas, ver pessoas que comentam, pessoas que estão no meio, ou as celebridades do YouTube, né, que são pessoas que estão despontando aí, inclusive para os meios televisivos, e estão sempre lá. Então são pessoas que já começaram a ter algum tipo de problema. Agora você imagina se pessoas que têm canais pequenos e tal, e praticamente insignificantes, ou seja, como eu disse, são vários mundos, e eu faço parte de um mundinho muito pequenininho em comparação com outras pessoas. Várias dessas pessoas já tiveram problemas de encontros inesperados com pessoas. E esses encontros inesperados com pessoas têm causado alguns efeitos negativos, né? Causando problemas internos, tanto para quem no caso do vlogger, né, do cara que é a celebridade youtubiana, quanto para outra pessoa. Então é muito complexo isso, né? Então eu sempre tenho dito que eu não estou aqui para criar grupos, para criar facções, cartel, nem nada. Não é, o meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo sempre foi falar das coisas religiosas. Eu acho que há um tempo atrás eu
gravava muito mais coisas no âmbito mais religioso, diretamente, no estilo pregação ou coisas assim, ou alguns fatos mais históricos, e depois eu passei a, eu não diria, não é combater, mas é fazer com que algumas mentiras ditas por pessoas que eu já estive ao lado, né, que essas mentiras que elas fossem elucidadas, porque nós temos uma capacidade de raciocínio muito grande, mas nós não utilizamos, o ser humano acaba não utilizando como deveria, né? E muitos outros até por preguiça. E infelizmente é duro falar isso, mas o religioso, principalmente o religioso cristão, ele acaba não se interessando por estudar, e ele aguarda, ele fica aguardando as novidades, aguardando as histórias, aguardando a pregação do padre, do pastor, seja lá de quem for, do irmão, do líder youtubiano. Ele fica aguardando, ele não faz outra coisa a não ser aguardar, né? Quando na verdade o que nós deveríamos aguardar, nós que somos religiosos principalmente, aguardar o Salvador, né? Como tem aguardado os povos de várias religiões mundo afora, né? De todas as religiões. Então quando você começa a estudar religiões comparadas, né, você consegue entender, principalmente quem estudou teologia, que foi o meu caso, mas como eu disse já diversas vezes, não foi para trabalhar com isso especificamente. Eu já tinha minha profissão quando eu comecei a estudar teologia, foi apenas para o meu melhor entendimento e conhecimento e elucidações de alguns mistérios. Então sempre foi, o meu objetivo sempre foi esse. É lógico que com o tempo, se você for se aperfeiçoando, né, eu assim que terminei a faculdade em 99, eu estudei bastante, li muita coisa, muito. Fiz na verdade, eu não concluí, né, o mestrado em divindade. Já no final mesmo, eu acabei desistindo, né? Simplesmente larguei e não quis mais fazer, mas eu já estava nos finalmente, como se diz, né? Então, eu estudei bastante, li bastante livros, pesquisei bastante, eu não fiquei parado esperando que as coisas acontecessem. Não, eu fui buscar, pesquisei muito, eu passei uns 4 anos mais ou menos assim, estudando muito para esse assunto, até porque eu estava envolvido com muitas pessoas que estavam nessa área, então nós acabamos estudando juntos. Muitas dessas pessoas são pastores, pessoas excelentes, não só porque são pessoas que eu conheço, mas pessoas excelentes em todos os sentidos, no âmbito da sua religião, da sua prática religiosa, né? São pessoas que eu não chego nem aos pés na questão religiosa. São pessoas, membros de igrejas ou sinagogas, como eu gosto de falar. Eu gosto sempre de falar sinagoga, porque o saudoso irmão Daci, que eu não tenho certeza, né, eu não vi nada sobre isso, alguém disse que ele havia falecido e que havia sido citado por uma pessoa que conhece ele no vídeo. Eu não tenho certeza, mas que se tiver acontecido, que ele esteja em um bom lugar, por ser um bom homem. Eu conversei diversas vezes com ele por telefone, nós tínhamos contatos, tanto eu quanto o Dr. Helder. O Dr. Helder é um jurista de Goiânia, um advogado, professor universitário de Goiânia, que de vez em quando aparece nos meus hangouts via telefone, ele liga. Então, é um excelente advogado e professor universitário. Também se tornou amigo do irmão Daci, nós conversávamos. Então, eu não sei se essa situação é real, se ele faleceu ou não. Uma época ele esteve doente.
Então eu gosto de falar sinagoga por conta do irmão Daci, até porque o significado de sinagoga é um lugar de ensino, né? Então não poderíamos dizer que não se ensina nada, não podemos ser tão radicais a ponto de apontar o dedo para as igrejas, todas elas, e só encontrar defeitos, né? Como virou uma prática hoje em dia. É lógico que nós não podemos apoiar as coisas incorretas, erradas que estão aos nossos olhos, né? E é por isso que eu digo, as pessoas ficam aguardando. Então aqueles que aguardavam nos templos hoje aguardam dos líderes religiosos. E às vezes as pessoas esquecem que os líderes religiosos e outras pessoas, como no meu caso, também vão ao banheiro, tomam banho, têm vida sexual ativa, ou seja, somos seres humanos comuns, nós não temos nada de especial. Talvez as pessoas possam ter um conhecimento, um entendimento mais expandido, mas é só isso. Essas pessoas não são santas, né? Embora estejamos sempre procurando essa santidade, significa que estamos procurando melhorar, né? Talvez como pessoa ou espiritualmente, mas não temos nada de especial. Estou dizendo, quando eu digo temos, todos nós, englobando aqueles que esperam algo especial das outras pessoas, né? As pessoas não são santas, não. Tem que tirar isso da cabeça. O pastor não é santo, o padre não é santo, o líder religioso youtubiano não é santo, você que está aí também não é santo, eu não sou santo. Nós não somos santos, né? No sentido mais, né, mais superlativo da palavra, nós não somos santos. Nós somos pessoas, somos seres humanos que erramos, né? Que procuramos acertar, muitas das vezes continuamos errando porque somos teimosos e queremos continuar nesse erro, e é apenas isso. Então não espere de pessoas coisas que essas pessoas não são, né? E outra coisa, não queira ter das pessoas mais do que aquilo que elas podem dar. Não queira ter de mim mais do que eu posso dar. Não tem muita coisa que eu possa oferecer para você que possa mudar a sua vida da noite para o dia. Não existe. Não tem. As pessoas não têm. Os líderes religiosos do YouTube também não têm. Pelo contrário, eles têm mais tirado coisas do que têm dado coisas. Por quê? Porque são seres humanos. O ser humano, de um modo geral, já tem uma tendência que é natural dele, que é a tendência a enganar, né? Eu estava assistindo hoje de manhã, hoje de madrugada, né? Porque eu acordei às 4 horas da manhã, estou assistindo um documentário que ele chama-se Desonestidade, né? A verdade por trás da mentira, né? Então, falando de pessoas que mentem, né? Cada um foi contando seus relatos. Existiam relatos de pessoas que mentiram desde coisas mínimas, como um senhor que estava viajando para a Itália, e nessa viagem houve muita turbulência, né? Muito bolsões de ar, e uma senhora estava apavorada, e ele viu que todos estavam realmente apavorados, inclusive as comissárias de bordo também estavam, segundo ele, sentadas e apavoradas. E aí ele, para acalmar uma senhora, ele sentou ao lado dela e disse que ele era um engenheiro aeronáutico, quando na verdade não era, né? Mas ele disse para acalmar, ou seja, ele contou uma mentira que naquele momento parecia apropriado para poder acalmar aquela senhora naquela situação. E outros que causaram problemas milionários ou bilionários, né? Pessoas que foram presas por usar informações privilegiadas para causar problemas imobiliários, problemas financeiros em bolsa e outras coisas mais. Pessoas que se passaram, uma senhora que se passou, eu só estou me lembrando do sobrenome dela, que eu acho que é Jones, que se passou, ela trabalhava num departamento
vice-reitoria ou pró-reitoria do MIT. Então, assim, para você ter ideia, ela passou anos lá, anos, se não me engano, 28 anos, cumprindo uma função da qual ela não tinha, né? Mas ela, mesmo dizendo isso, ela acabou confessando que ela ainda era a mesma pessoa, mesmo desempenhando aquele papel, acabou assumindo um papel de uma graduação que ela não tinha. Isso durou 28 anos. É incrível, né? Uma vida, 28 anos, uma geração. Então as pessoas continuam mentindo. Aqui também no YouTube, as pessoas estão para 7, 8 anos, 7 anos já, né, de mentiras consecutivas com relação às coisas religiosas. As pessoas enganam muitos religiosos com esses papos. Então nós temos líderes religiosos aqui que enganam pessoas. E eu me coloquei como opositor dessas mentiras por diversas vezes, né? Desde invenções de nomes, criações e outras formatações de objetos inexistentes, né? Histórias inventadas, criações. Teve um cidadão que teve a capacidade de criar uma capa falsa, uma contracapa falsa de uma Bíblia, para dizer que nessa Bíblia havia o nome de Yahushua. Nunca houve uma impressão de uma Bíblia com esse nome. Inclusive, houve um tempo atrás líderes religiosos do YouTube que queriam criar uma Bíblia com esse nome. Mas eu acho que depois de tantas inferências ou interferências de pessoas como eu e outros combatendo essa coisa, né, eu já disse diversas vezes, mas tem que repetir, né, que eu fiquei um ano e meio, eu fiquei de 2000, não me engano, de 2012, 2013, 2014, uma coisa assim, ou 2012, um ano e meio estudando. Eu voltei a estudar teologia novamente por conta disso, né? Por conta disso, voltei para poder localizar algumas coisas. A TV ligou aqui, eu vou desligar. Ela ligou sozinha aqui. Então fiquei esse tempo vasculhando para tentar encontrar alguma sombra disso, né? Então as pessoas com muita rapidez, como diz meu amigo Eduardo Matos, o Duda, né, com papel sulfite, eles fazem lá uns desenhos, fazem umas coisas, e eles querem que essas verdades escritas por eles nos papéis e que elas não precisam de comprovações, né? Elas apenas podem existir porque eles dizem que é assim. Então eles não querem ser confrontados. E eles mentem e as pessoas acreditam. Assim, a culpa não é dele, né, por estar mentindo. A culpa, na verdade, acaba sendo das pessoas por acreditarem. Porque quando o cara está mentindo, é muito simples. Peça uma prova. Peça uma prova daquilo. Você pede uma prova, como tem pessoas que têm suas particularidades e têm uma autoestima baixa, né? Eles não acreditam neles mesmos, e aí eles precisam reforçar isso espiritualmente. Por exemplo, para se sentirem melhor, eles têm que dizer que Jesus era negro, como de fato não era branco, né? Mas não era nenhum negroide africano, né? Tinha mais as características dos árabes, vamos dizer assim, do pessoal do Iraque ou do pessoal da Babilônia, né, que é aquela região ali. Então, Síria e coisas, aquelas características, porque aquele povo vivia naquela região e tinha aquelas características. E isso é um fato, não dá nem mais para negar isso. Mas não era nenhum africano, né? Não era, não podia ser, porque ele não nasceu na África, então não poderia ter sido um africano. Mas os caras querem, né? Aí eles inventam, dizem que estão falando do nome do cara, assim como estão falando no Brasil,
né? Qualquer pessoa que está assistindo vídeos, que vê vídeos, está cheio desse nome, por exemplo, Yahusha, sendo falado em várias partes do mundo, porque as pessoas acabam acreditando, mas se você pede uma prova, não existe essa prova. Se você pede um documento, né, desses mais de 20 mil documentos que existem hoje, catalogados, esses documentos não citam esse nome, e você pode estudar. Se você for estudante universitário com as credenciais, você tem acesso. Se você for um pesquisador, você tem acesso. E se você for um curioso, também você teria acesso. Então, existe o acesso, né? As pessoas é que não buscam, como aqueles que mentem até hoje, inclusive ateus que mentem falando sobre os apócrifos, livros que nós não podemos ler. Quem disse isso? Nós podemos ler, sim, eles estão disponíveis. Já disse outras vezes, aqueles que faltam na Bíblia evangélica está na Bíblia católica, e o que não estão na Igreja Católica, na Bíblia católica, estão nas livrarias, inclusive nas livrarias católicas. Eles só não podem ser os mesmos que você baixa aí, feito ninguém sabe por quem, nas redes sociais, no YouTube, sei lá onde estão, em vários lugares aí na internet. Então esses você não pode ter, são muitas das invenções. As pessoas são tão despreocupadas com relação à verdade, que o livro do Diógenes, por exemplo, aquele do Melquisedeque, existia um pastor sulista lá que estava pregando o livro como se fosse uma escritura, como se fossem livros encontrados em Nag Hammadi. Você está entendendo? Essas são coisas que nós precisamos esclarecer, precisamos elucidar para evitar esse tipo de problemática, né? E se porventura, em algum momento, alguém acreditou que eu queria formar algum grupo, eu até peço desculpa para você, mas essa nunca foi minha intenção. Se você voltar em vídeos meus aí, você vai sempre encontrar esta minha fala, dizendo que eu não estou formando grupos, né? E também não posso lidar com os altos e baixos das pessoas, né? A pessoa de manhã é uma coisa, de tarde é outra, bipolar, né? E eu já tenho os meus problemas para lidar, né? Assim como essa semana eu conversando com o Saulo e o Duda, eu já contei falando sobre os meus problemas. Já tenho os meus problemas para lidar, para controlar, para tratar, e eu não posso estar tratando de pessoas com problemas psicológicos. As pessoas com problemas psicológicos devem procurar um especialista, né? Deve procurar um psicólogo, psiquiatra, que vai receitar algum tipo de tratamento, remédio. As pessoas não pensem que o psiquiatra é para tratar de loucos. Não, é para tratar de problemas que você tenha que sejam de origem psíquica. E aí ele não significa necessariamente que você seja um louco. Você precisa tratar, às vezes, uma disfunção até causada por estresse e outras coisas mais, né? Então, problemas que você não conseguiu resolver, né? Você ainda precisa se aceitar ou resolver alguns fatores, né? Você não pode exigir das pessoas, né, coisas que as pessoas não são, ou que elas não têm para dar. Você não pode exigir, nós não podemos exigir isso das pessoas, né? O que nós podemos é contribuir, né? Eu não preciso de pessoas, por exemplo, me dando tapinha nas costas. Se você me der tapinhas nas costas, você vai acabar se tornando e me tornando uma pessoa inútil, né? Na verdade, eu preciso do amigo que possa verificar os meus erros. Eu já contei isso uma história uma vez, né? Vou contar novamente. É um conto indiano que existia um monge que ele era um sannyasi. Um sannyasi, a palavra sannyasi quer dizer um monge, uma pessoa renunciada. Essa pessoa renunciada é uma pessoa que não tem mais, vamos dizer assim, isso né, quando eu vou dizer que isso tem um certo grau, né? Uma pessoa que cortou um certo grau de relacionamento com
o mundo exterior, né? Então essa pessoa vai viver um pouco mais voltada para a vida espiritual, um pouco mais voltada não, o renunciado ele tem que estar com sua vida totalmente voltada para o espiritual. Então esse sannyasi ele dava palestras, né? Ou as aulas, a classe, ele dava essas aulas e todo dia ia um rapaz e criticava ele. Criticava porque ele usava um relógio. Ele falou, você é um monge renunciado, mas você é um falso, um sannyasi falso, porque você tem um relógio no braço e tal, e os outros monges ficavam chateados, os outros discípulos ficavam chateados com isso, e ele ia seguidas vezes, fazendo a mesma crítica, criticando, e um dia ele parou de vir, não foi mais às aulas. E aí o monge, olha, cadê aquele meu amigo que me criticava? Aí as outras, ainda bem que ele parou de vir, né, não veio mais, né, para ficar me enchendo o saco, perturbando aqui. Aí ele falou, não, ele deve vir, ele tem que vir sempre, porque ele era o meu verdadeiro amigo, porque ele via os meus defeitos. Ele via os meus defeitos e me criticava. Ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que vê os seus defeitos e aponta os seus defeitos. Não é aquele que vê os seus defeitos e encobre. Então eu não quero que ninguém cubra os meus defeitos. Né? Se a pessoa, educadamente, várias e várias pessoas já educadamente já me mostraram os meus defeitos. Né? Alguns que eu já sei que eles existem, outros que eu não fazia ideia, ou que eu não faço ideia. Então eu preciso de pessoas que vejam os meus defeitos e amigavelmente me mostrem esses defeitos, e não pessoas que ficam me bajulando e que têm os seus altos e baixos todos os dias, dia e noite e dia. Eu não preciso disso. Ninguém precisa, na verdade. Ninguém precisa. Eu não preciso, você não precisa. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma integração e de uma forma de trazer a realidade, a verdade para as pessoas de forma limpa, clara, transparente. Não recheada ou mesclada como a pessoa que vai comprar um ouro 18 quilates depois descobre que tem outros metais quando leva. Você compra e aí quando você leva para um outro especialista você descobre que o ouro não é 18 quilates, que ele está contaminado com outro tipo de metal, ou seja, perdeu o valor. É como isso tem acontecido aqui. Eu tenho notado, tenho falado diversas vezes, né, muitas pessoas, além de mim, né, várias outras pessoas que você vê gravando vídeos e reclamando sobre alguns grupos de religiosos, como os edinaitas, como os newtistas, como os rubenitas e os afoncitas e vários outros grupos, né? São pessoas que já estiveram com esse grupo de pessoas e que foram descobrindo que as pessoas estavam inventando mentira. Então, para que inventar mentira sobre raças, como a própria raça negra, inventar coisas relacionando reis e rainhas que nunca tiveram conexões conosco, né? Eu estive no Rio há poucos dias atrás, estivemos lá, né, vai ter as Olimpíadas, nós fomos visitar alguns lugares e tal, e a gente passei na Pedra da Gávea, como não tem nada de sinistro lá, não tem nada de anormal, como diz um pastor sulista que baseado em fatos que já foram, assim, a gente desconhece tantos os fatos que a gente tem certeza, né? Muitas das pessoas têm certeza que as pessoas desconhecem os fatos, que eles usam coisas que já lá do início e com o passar do tempo foi se descobrindo que aquilo tudo era uma invencionice e tal. Então tem a história tem todo um rastro, né? Tem um lastro onde você chega nela para conhecer essa veracidade, essa verdade e esclarecer. Mas as pessoas preferem ficar enganando as pessoas, inventando, mostram capas de livros que eles nem mesmo não leem, querendo dizer que a história fala uma coisa, que a ciência diz outra, e que aí inventam, criam bíblias que estão escondidas na ONU. A ONU não é
um centro religioso, na verdade é um centro político que não tem nada a ver com religião e não se tratam disso, né? Se tratam lá de outros assuntos que estão voltados para economia, dinheiro e várias outras coisas, menos religião. Então nós temos esse tanto de bobeiras que são colocadas na cabeça dessas pessoas, tornando essas pessoas cada vez mais burras, incapacitadas para ingressar nas universidades, passar nos concursos públicos. Por quê? Porque ficam emburrecidas. Aí vão fazer as provas, preenchem essas coisas, ou querem trazer para as provas dos concursos as bobeiras, as besteiras que eles aprenderam. Existe um caso aí de um rapaz, não sei quantos outros existem, um caso de um rapaz que foi fazer a prova e na escola, né, se baseando no que aprendeu no YouTube, ou seja, só besteira. Aí coloca na prova as besteiras que aprendeu no YouTube, né, colocando as suas próprias ideias sem fundamento. É disso que eu estou falando. Então não fique seguindo pessoas que ficam aí dizendo coisas e não acredite em mim. Vá pesquisar. Se eu falei algum ponto que você achou interessante, vá buscar, vai pesquisar. A pesquisa existe para isso, as fontes existem para isso. É exatamente para você buscar, para você pesquisar. Então é para isso. Então assim, já estou cansado de dizer diversas vezes isso, mas acho que de tempos em tempos é necessário para evitar que a pessoa tenha um conceito errôneo sobre você, né? Eu não quero que você me veja como você vê algumas outras pessoas aqui no YouTube, com esse, vamos dizer, com esse artifício, com essa cobertura da mentira. Eu não quero que você me veja com essa cobertura da mentira que alguns caras querem ser vistos, né? Eles gostam disso, eu não. Eles gostam, eles adoram, eles amam isso, né? Então eles mentem para você. Eles mentem descaradamente sobre fatos. Eles pegam fatos e virou uma moda tão grande aqui que até pessoas que inicialmente eram sérias, tem um senhor aí que inclusive é advogado, se embrenhou nesse mar de mentira. Hoje ele vive disso. Vive de inventar histórias cabulosas para você. Por quê? Porque ele sabe que tem público, né? E o YouTube tem público para tudo. Tem o público para o besterol, para as mentiras, para as outras coisas. E tem pessoas que são personagens. Eu adoro alguns desses aí. Adoro no sentido de assistir alguns personagens desses, porque o cara é um personagem. Isso fica claro, né? Ele não tem... porque é apenas um personagem, né? Outros não. Outros querem vivenciar aquilo de forma a criar um processo de alienação, que eles englobam várias coisas. Eles misturam, eles fazem uma mistura e você vive naquela sansara. Você não sai. Ou seja, sansara é um ciclo, né? Muito usado para dizer que é um ciclo de nascimentos e morte que não acaba nunca. Então as pessoas querem que você fique nesse ciclo, né, vicioso, né, que você não sai dele. Você está aqui, aí você pula para cá, aí tem uma abertura bem aqui, você não, continua aqui, vem para cá, tem uma abertura aqui, você continua aqui, vem aqui. Então você continua vendo as portas se abrindo, mesmo assim você continua, porque você está se sentindo confortável, né? Mas a gente acaba em um momento ou outro dando alguma opinião, falando algo, porque a gente acaba observando que existe uma manipulação muito grande de pessoas inescrupulosas que querem, né, como eu usei no último Hangout, são caviladores profissionais, né, que gostam desse tipo de artifício para controlar pessoas. Esse não é o meu caso. Então, se você em algum momento tem uma concepção de mim que não sou eu, desfaça isso enquanto é tempo. Eu sou apenas um ser humano como você, como outros que estão aí vivendo e tentando viver. Agora eu falo, eu tenho essa prerrogativa de falar ou gravar meus vídeos, como você também tem, né? Eu tenho os meus argumentos que você aprende convivendo com outras pessoas com uma capacidade intelectiva
superior à sua, e você acaba aprendendo, você acaba indo aos livros, às fontes. Eu gosto dos livros, eu sou amante dos livros, gosto da literatura, né? Eu gosto da literatura. Quando eu digo dos livros, eu gosto dos livros de sociologia, dos livros de história, eu gosto dos livros de antropologia, gosto muito, bastante dos livros teológicos, adoro, porque esse completa a minha vida, isso faz parte da minha busca, né, para a minha expansão intelectual. Então eu vivo baseado nisso, eu não vivo baseado na especulação, porque eu não quero que as pessoas que estão ao meu redor, né, no caso dos meus parentes, principalmente, ou amigos, tenham uma concepção errada de coisas advindas de mim, né? Então o máximo que eu posso abrir são essas portas onde essas pessoas podem encontrar coisas, podem vislumbrar um outro ambiente fora desse ambiente criado pelos mentirosos contumazes. Isso eu não quero para mim, não quero para você, e não quero para nenhuma outra pessoa que esteja nos meus ciclos aqui mais próximos. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Espero que tenha esclarecido novamente. O vídeo deve ter ficado enorme, mas eu, de tempos em tempos, acho que eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, também eu não me sinto bem. E eu preciso esclarecer, dizer para as pessoas que é assim que funcionam as coisas. Não é do jeito que eu quero e nem do jeito que alguns querem. E as pessoas têm a liberdade de acreditar se quiser. Mas eu não vou ficar mentindo para você, nem inventando história. Não quero que você esteja pendurado nas minhas partes baixas aqui o tempo todo. Não é esse o objetivo. Então apontem os meus defeitos, escrevam para mim, desde que não sejam ofensivos. Ofensivos eu vou cortar, eu não tenho motivo para uma pessoa que quer me dar uma correção ofensivamente. Eu não tenho esse interesse, eu não sou obrigado. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.